quais são as principais causas da morte súbita? Bom, de longe, a principal causa da morte súbita são os problemas cardiovasculares, né? Notavelmente, o infarto agudo do miocárdio, especialmente naquela população acima de 45 anos. Essa população é uma população que está muito mais exposta aos fatores de riscos tradicionais implicados na doença coronariana, como hipertensão, diabetes, tabagismo. Então, a morte súbita, é importante que se diga, ela é muito mais frequente nessa população de mais idade e muito menos frequente numa população na faixa etária mais jovem. Então, quando você se depara com a população mais idosa, de mais idade, você pensa, em primeiro lugar, em problemas cardíacos. Muito embora, em torno de 10% ou 15% das vezes, outras condições menos frequentes podem estar presentes, como ruptura de aneurismas cerebrais, rupturas de aneurismas de aorta. Um paciente que, por exemplo, é portador de epilepsia e tem uma broncoaspiração e ele pode falecer por asfixia. Agora, em pacientes mais jovens, ou seja, aqueles pacientes com idade abaixo de 40 ou abaixo de 35 anos de idade, outras causas surgem como possíveis causas responsáveis pela morte súbita. E, numa proporção, elas adquirem um percentual já que concorre com as síndromes coronarianas agudas. São causas que alteram a parte estrutural do coração, como as miocardiopatias hipertróficas, que é uma causa muito comum de morte súbita no atleta. A displasia ritmogênica de ventrículo direito é outra causa comum em atletas mais na Europa. E anomalias coronarianas é outra causa de morte súbita. E tem alguns pacientes que nascem com uma predisposição genética para um desenvolvimento de arritmias fatais. São portadores das chamadas doenças canaliculares e esses pacientes, na grande maioria deles, eles podem ser facilmente identificados através de exames simples, feitos de rotina, num consultório de um clínico geral ou, especialmente, de um cardiologista. Qual a incidência do infarto fulminante, da morte súbita em jovens? Veja, infelizmente, nós não temos dados confiáveis de epidemiologia para te dar uma incidência. Entretanto, o que nós percebemos de uma forma muito segura é que a incidência de infarto ou de doença cardíaca em jovens, ela tem aumentado de uma forma notável. E isso, alguns fatores provavelmente estão relacionados, que são o sedentarismo, a obesidade, que tem aumentado com índices alarmantes, ainda a presença do tabagismo entre jovens. Então, esses fatores, em conjunto, ele torna um indivíduo, mesmo que jovem, um indivíduo predisposto a um ataque como um infarto agudo do miocárdio, que, por vezes, pode ser fatal. Muito embora o jovem ele tem uma taxa de mortalidade muito mais baixa quando comparado a indivíduos de maior faixa etária. Os sintomas clássicos de apresentação de um infarto são ou dor ou, frequentemente, um desconforto, geralmente aqui no centro do peito, e muitas vezes ele passa, que a gente chama, se irradia para o braço, para as costas ou para o pescoço e região da mandíbula. Geralmente é uma sensação inédita, o paciente não experimentou isso anteriormente. E, frequentemente, ele vem acompanhado de outros sintomas, como náusea, eructações, tipo vontade de arrotar,
náusea, aquela vontade de vomitar, suor frio, palidez, e esses sintomas devem chamar a atenção, e o que deve ser feito nesta situação é um exame de eletrocardiograma em um pronto atendimento e, se possível, a dosagem das enzimas cardíacas. Se o paciente está tendo um quadro típico de infarto, a primeira coisa é chamar o socorro médico, né? Aqui nós temos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU. E, habitualmente, nós usamos algumas medicações, entre elas a que se destaca é o uso do AS infantil. Então, isso aí é evidente que é feito por médico especializado, e uma vez o paciente sendo diagnosticado com infarto, ele deve ser transferido para uma unidade de emergência com maior porte para ser submetido a um procedimento de abertura da artéria que está fechada, que é essa artéria fechada que provocou o infarto. Esse procedimento pode ser feito através da angioplastia coronária com implante de stent, que é o ideal. O que pode ser feito é alguns exames que podem detectar a presença de obstruções, ou seja, de placa de gorduras nas artérias do coração, antes que elas instabilizem, ou seja, que elas sofram rupturas e levem a um infarto. São exames comuns na prática cardiológica, como o teste ergométrico, ou então exames como cintilografia, tomografia de artérias coronárias, podendo chegar até um cateterismo cardíaco. Tem pacientes que realmente eles não têm nenhum fator de risco aparente e eles realmente desenvolvem um infarto. Essas pessoas eles apresentam, por vezes, fatores de riscos que não são considerados tradicionais. São fatores de risco pouco conhecidos e que não são rotineiramente pesquisados. Então, esses pacientes, só para exemplificar, eles sofrem de uma doença que torna o sangue bastante coagulável e pode sofrer uma trombose e levar a um infarto. Ou o paciente, por exemplo, que é usuário, às vezes, digamos, uso de cocaína, uso de êxtase, esse paciente ele pode levar a um estreitamento importante da artéria do coração e levar a um infarto. Outras condições, o paciente tem uma fragilidade da parede da artéria, podendo levar a gente chama de dissecção, que ocorre de uma forma espontânea da artéria do coração e leva a um infarto. São casos que são raros, não são frequentes, graças a Deus, são pontuais, mas que realmente podem acontecer. Bem, o que se faz na prática é usar um screening, que inclui exames laboratoriais, como perfil de glicemia, perfil lipídico. Em alguns casos utiliza-se um marcador de inflamação chamado proteína C reativa, que não é todo mundo que tem indicação, mas uma parte da população tem indicação de usar para também tentar detectar essas pessoas. A gente também usa marcadores clínicos que a gente pode detectar entre todos os indivíduos, quais os indivíduos que estão em maior risco de desenvolver um infarto. E existem exames que também não são muito comuns de pedir na clínica, mas se tem casos na família, a gente pode solicitar, como a dosagem de homocisteína, dosagem de fibrinogênio. Isso aí pode ser feito, mas o que é importante é que o que se faz de habitual na prática clínica é o suficiente para detectar a grande maioria desses pacientes sem necessidade de recorrer a exames não convencionais. São exames, na verdade, que ficam mais reservados para linhas de pesquisa. Os planos, eles cobrem a prevenção do infarto, da morte súbita? De uma forma geral, os principais planos de saúde da cidade, a gente não encontra restrição para fazer nenhum exame, seja preventivo, seja de tratamento, para manusear os principais problemas cardíacos. A gente não tem encontrado nenhum tipo de dificuldade, não.
tudo começa dentro de casa. Hábito alimentar saudável para inibir o aparecimento da obesidade e, consequentemente, todos os males que a obesidade produz. Uma vida ativa, ou seja, a prática de atividade física, diminuir o estresse. Entretanto, a gente precisa exercitar uma forma, talvez fazendo uma academia, talvez praticando um hobby, mas diminuir, ter uma válvula de escape para diminuir essa atividade estressante do dia a dia. As consultas de check-up regulares com um cardiologista de preferência e ter uma vida saudável, seja fisicamente, seja mentalmente, e valorizar o corpo.